Tremeu, está começando mais um episódio do Terra Treme, o podcast do Lanese. Hoje eu estou aqui acompanhado da professora doutora Luísa Bricali e do Roberto Vergoleto, doutor em Geografia pela USP, com um tema muito interessante da tese de doutorado, uma área de estudo muito legal que a gente vai abranger aqui durante a nossa entrevista. É sobre geomorfologia, elementos de geomorfologia estrutural. No decorrer da nossa entrevista a gente vai falar um pouco mais sobre isso e sobre a profissão do Roberto também, né? Professora? Bom, queria primeiro agradecer, Roberto, por ter aceitado o convite aí, né, para ter esse bate-papo aqui com a gente, um bate-papo científico importante. Roberto conheço há muitos anos, querido amigo, a gente conhece de longas datas. Estrada há muito tempo, né? Estudamos juntos também, uma pessoa muito querida e um profissional espetacular, né? Então, primeiro, Roberto, eu queria ouvir de você o seguinte, né? Você tem uma formação extremamente acadêmica em geomorfologia estrutural, então é uma área muito específica, né? Dentro da geografia, da geomorfologia, da geologia. E hoje, atualmente, você trabalha no Instituto, né, Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo, né? Como é que foi para você, logo que você iniciou nesse instituto, essa mudança, né, da academia e para um instituto que tem pesquisa também, mas que tem uma diferença do que a gente, mas uma autarquia do Estado, né? Do que a gente desenvolve nas universidades. Assim, como é que foi foi um choque para você ou foi uma coisa mais natural? Você sentiu ou não? Não, bom dia. Primeiramente, agradecer, obrigado por poder participar e contribuir com esse projeto de vocês de divulgação científica. Acho que é importante a universidade abrir, utilizar das outras plataformas, abrir espaços e divulgar cada vez mais a ciência, porque o nosso país precisa muito nesse momento de divulgação científica, de debate científico, porque a gente está vivendo um período de irracionalidade das relações sociais e a ciência ela acaba batendo de frente com isso e é muito importante. Então eu manifesto o meu apreço pela iniciativa de divulgação científica do projeto, acho isso uma coisa muito importante. Dito isso, as autarquias hoje, a minha passagem, quando eu saí, contando um pouquinho da minha história de vida, quando eu entrei para o IEMA, eu estava morando em São Paulo, né? Estava fazendo já o doutorado, já estava 1 ano no doutorado. E aí já tinha bolsa da FAPESP, já estava fazendo as disciplinas de doutorado. E aí eu já tinha passado no concurso, o concurso foi e me chamou. Publicaram o edital de convocação. E aí na época eu fiquei com muita dúvida. Eu falei, meu Deus, eu estou com 1 ano de doutorado, com bolsa, eu volto para o Espírito Santo, eu fico aqui em São Paulo. Eu já estava 5 anos em São Paulo, já estava instalado lá, já tinha toda uma vida voltada para USP, assim, a São Paulo é uma cidade que absorve a gente, né? Então a gente acaba se interagindo lá e acaba às vezes não tentando ter vontade de voltar. Mas aí eu parei e pensei e falei, eu vou ter que voltar, porque não dá para ficar vivendo a vida toda de bolsa. E a gente precisa de estabilidade financeira. Na época o Brasil já começava a demonstrar a possibilidade dos concursos acabarem, diminuírem bastante, né? Das universidades, você fala? Das universidades, das autarquias. A gente já estava entrando naquela... Já tinha sinais de que a gente ia entrar e passar um período de quase 10 anos sem concurso, sem ter quase nada. Que ano que era, você lembra? Era 2011. Início de 2011, final de 2010, né? Aí eu falei, saber de uma coisa, eu vou estabilizar minha vida e vou voltar para o Espírito Santo. E São Paulo também é uma cidade muito cansativa, então não dá para ficar entre Vitória e São Paulo. Eu prefiro Vitória porque a vida aqui é muito mais fácil de resolver as coisas do que lá, né? E aí eu acabei decidindo voltar, mas uma coisa que pesou muito foi eu estar próximo da minha área de estudo. Porque eu tinha que ficar vindo de São Paulo para cá para fazer trabalho de campo e era muito cansativo, né? E eu estava com um projeto de doutorado onde eu ia fazer muito trabalho de campo. Fazer campo praticamente quase todos os finais de semana,
ficar coletando fratura, essas coisas, então tinha que ir todo final de semana para campo, então eu decidi, falei, não, vou voltar, e aí abri mão da bolsa, cancelei a bolsa, já estava recebendo a bolsa e voltei. E aí quando eu entro no IEMA, o IEMA estava numa fase muito boa, o IEMA estava numa fase que tinha acabado de acontecer o segundo concurso, né? Agora a gente teve o terceiro, então a gente teve o segundo concurso. O segundo concurso ele foi um divisor de águas. Abriu muita vaga nesse, porque abriu muita vaga e o edital também foi voltado para pesquisadores. Ah, legal. Então o edital ele era para pessoas graduandas, né, graduados e que já tinham mestrado e doutorado. Então eles já apresentavam sinais de que tinha uma discussão interna de se transformar genuinamente num instituto de pesquisa. Tinha essa discussão lá, né? Então isso foi uma coisa também que me incentivou. Só que tudo dentro do Estado é uma luta, né? Infelizmente a gente perdeu um pouco essa luta. Eu entrei, o Estado foi mudando de governo, veio as crises que o Brasil passou e o Instituto ele não acabou se transformando, vieram as leis, veio uma lei de recriação do Instituto e infelizmente essa questão da pesquisa ela não se consolidou, ela começou, mas ela não se consolidou. Mas isso não impediu que a gente continuasse lá dentro, até porque é uma necessidade muito grande da área ambiental de trabalhar com informações. Certo. A área ambiental ela não tem informação nenhuma de nada, cara. Informação de forma científica? Científica. Então, se você quiser saber hoje, por exemplo, como é que é a circulação de água em subsuperfície no Espírito Santo para poder dar outorga de água subterrânea, não tem informação nenhuma. Quiser saber, por exemplo, a direção, a frequência de ocorrência da direção de ventos no estado para poder localizar melhor uma usina, um parque eólico, você não tem essas informações de forma a você tomar decisões mais precisas, entendeu? E não tem um incentivo para alguns pesquisadores lá dentro mesmo poder realizar essas pesquisas, já que tem vários doutores lá, inclusive, né? Então não tem um incentivo para eles mesmos realizarem esses estudos, subsidiarem essas questões, essas pesquisas? Tem. Você tem no Estado, você tem uma lei no Estado que ela possibilita que o servidor ele tire licença para fazer doutorado sem prejuízo da sua carreira, entendeu? Certo. Se você quiser sair para fazer doutorado, você pode. Há um número de vagas lá para o estado inteiro e você tem a possibilidade de sair. Só que quando você entra, o que acontece? Você entra dentro de uma autarquia para trabalhar, você começa a trabalhar, você começa a pagar suas contas, você começa a viver sua vida cotidiana e vai indo, você se distancia um pouco da vida acadêmica nesse sentido. Aí vai muito do ímpeto pessoal de cada um, né? Não tem assim, você tem os incentivos institucionais, certo. Eles estão ali, os mecanismos institucionais, mas isso vai muito do desejo pessoal e do projeto de vida de cada um, de, estando ali dentro, fazer uso desses instrumentos para poder fazer uma pesquisa, fazer sua carreira. Não é genuinamente, né, do ponto de vista estrito sensu, uma área para se fazer pesquisa. Até porque a estrutura institucional das autarquias elas não permitem isso. Elas são órgãos fiscalizantes de concessão de documentos. Então, a pesquisa científica ela fica um pouco de lado, ela é auxiliar, né? Quando há necessidade de pesquisa científica, se publica um edital, se há necessidade de fazer um mapeamento de uso do solo numa área, a gente publica um edital contratando pesquisadores para poder fazer se a gente for fazer, fica muito difícil. Os processos, eles param. E processo de licenciamento, ele tem data, né? Então, você começou a analisar, você tem que dar uma resposta. E ele tem que andar porque por trás dele existe toda uma cadeia produtiva, milhões e milhões de reais que são investidos por empresários. Você vai licenciar um porto, por exemplo, ele tem prazo, né, cara? Sim. O cara não vai colocar ali 9 bilhões de reais igual foi o Jurong e ficar esperando, né? A coisa tem que sair. Então a pressão é muito grande. Mas isso não impede de que
haja a necessidade de que os servidores façam pesquisa, né? Entendi. Então eu tive, quando eu entrei já num período assim, muito bom. Depois a gente houve um decréscimo de luta, veio as crises. Isso tudo reflete dentro da área ambiental, dentro das autarquias, não tem jeito, né? Interessante. Roberto, eu queria saber, né, por causa do nosso público, ele é um pouco diversificado. Tem pessoas aqui tanto de dentro da universidade, algumas pessoas da geografia, mas tem pessoas de fora também. E algumas delas provavelmente não sabem o que é o IEMA, né? E quais seriam as suas atribuições no cenário do Espírito Santo. O senhor poderia falar um pouquinho mais para a gente? Bom, o IEMA, ele é o principal órgão estadual de meio ambiente, né? É o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ele é uma autarquia pertencente à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, vinculado, né, ao governo do Estado, à estrutura de Estado. E é o órgão que faz a concessão das licenças ambientais, né, de grandes empreendimentos. Hoje os pequenos empreendimentos eles são quase todos nas prefeituras, que as prefeituras hoje fazem licenciamento, né? E aí o IEMA ficou com os grandes empreendimentos. Além de licenciamento, o IEMA ele é um órgão que cuida da política de conservação. Então você tem lá as unidades de conservação, que são os parques, as reservas biológicas, né, os monumentos naturais, tudo estaduais. Você tem os municipais que ficam com os municípios, os federais ficam com o ICMBio, e aqueles que são criados pelo Estado do Espírito Santo ficam sob responsabilidade do IEMA. Além disso, você tem a parte costeira, que é o IEMA que cuida também, dentro das suas atribuições, naquilo que a União ou os municípios não fazem, o IEMA tem que fazer. Você tem a política de qualidade do ar, também que fica com o IEMA. Você tem ordenamento territorial, zoneamento ecológico e econômico. Tudo é responsabilidade do IEMA de executar, tanto de formular política pública quanto de executar as políticas públicas que já existem. Então é assim, é uma autarquia com um corpo de servidores muito interdisciplinar. Sim. Você tem oceanógrafos, tem geólogos, tem biólogos, e dentro dessas profissões você tem as suas especialidades. Eu, por exemplo, sou um geógrafo dentro do IEMA, e aí uma coisa interessante que eu acho que é uma qualidade, dentro das autarquias, pelo menos no IEMA, você não fica amarrado a vida toda com uma coisa, você vai trabalhar com aquilo que você se especializou. Então, como eu me especializei em geomorfologia, eu acabei lá dentro do IEMA cuidando dessa parte aqui de geomorfologia. Então, sempre que há necessidade de ter um melhor estudo, um parecer vinculado a temas onde a geomorfologia ela é importante, esses processos eles acabam vindo para mim. Sim. É uma coisa que é interessante que você falou, eu tinha comentado anteriormente com o Lucas, né, no início, essa questão da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né, das áreas, né? Então você tem geógrafo, geólogo, biólogo, oceanógrafo, porque o meio ambiente ele acaba envolvendo diversas áreas, né? Não tem como você ter um especialista numa área só para poder. Então isso é uma coisa interessante e eu fiquei curiosa para saber se em outros institutos ambientais também é dessa forma, porque às vezes fica muito restrito a um ou dois, né, profissionais especificamente. Então acho que isso é um ponto muito positivo para o nosso Instituto do Espírito Santo, né? Isso aí é assim, em geral as outras autarquias também são assim, né? Na área ambiental não tem como você trabalhar sozinho, não tem como, você vai fazer, por exemplo, eu acabei de publicar recentemente o mapeamento dos manguezais do estado. Né? Não dá para fazer um trabalho daquele sozinho. Eu preciso dos biólogos para cuidar da parte de fauna, da parte de produção alimentar. Eu preciso, às vezes, dos antropólogos para cuidar da parte de conhecimento indígena ligado aos manguezais. A gente tem antropólogos ou pessoas que fizeram ciências sociais e se especializaram em antropologia. Eu preciso dos oceanógrafos que trabalham com estuário, porque tem um oceanógrafo que trabalha com a parte química, física lá do meio do oceano, não trabalha aqui na costa. Eu preciso de um cara, às vezes, que trabalha na costa e dentro da costa trabalhar com estuário. Então, assim, é muito interdisciplinar. E quanto mais interdisciplinar é o estudo, melhor a qualidade dele e maior poder de totalidade de entender os processos
eles são, entendeu? Eu estou te perguntando isso porque aqui na universidade a gente tem os centros que são divididos em departamentos e cada um na sua área. Então, muitas vezes as pessoas ficam restritas àquele ambiente departamental ali, né? É lógico, tem vários projetos que envolvem outros departamentos e quando a gente vê que tem esses projetos assim, eles são muito mais enriquecedores do ponto de vista científico, até mesmo social. E até para resolver as questões específicas, intrínsecas daquele projeto ali, né? Então, na universidade a gente vê isso muito compartimentado. Então, por isso que eu te perguntei, então no IEMA, essa integração funciona bem, né? Ela funciona, ela poderia funcionar melhor se a gente tivesse uma gestão interna que fosse propícia para isso, mas ela acaba funcionando por necessidade da própria sociedade, entendeu? Entendi. A sociedade tem necessidade de entender interdisciplinariamente os processos. Por exemplo, Rio Doce teve o rompimento da barragem de Mariana. A quantidade de profissionais de diferentes áreas que foram envolvidas, né, no combate ao ao rompimento da barragem, que veio parar aqui no Espírito Santo, é muito grande, é uma quantidade infindável de pessoas, assim. Gente especializada em uma determinada espécie de peixe, porque ia ser impactada, gente especializada em camarão, gente especializada em molusco, assim, e pessoas lá de fora, de Santa Catarina, que vieram, foram contratadas para poder ajudar nesse... Até porque o órgão não tinha especialistas nessa área. Então você acabou, por necessidade de um evento, né, você teve a necessidade de contratar, de trazer essas pessoas. Aí agora o órgão ele já tem know-how para saber que nos próximos concursos ele precisa de contratar um profissional dessa área, entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecendo por necessidade. Há muito historicamente esse comportamento das coisas ficarem compartimentadas, separadas, mas a sociedade acaba forçando essa integração. Por exemplo, eu quando eu estudava na USP, eu notei muito isso na USP. Você também foi uspiana, você sabe. Lá você tinha lá a geologia, que era perto da geografia, mas do lado, né? Do lado os caras nem se conversavam, nem almoçavam, nem tomavam café junto, entendeu? E eu fiz minhas disciplinas todas na geologia. Ia lá, ficava lá na biblioteca, ficava lá. Aí depois eu fiz mais algumas disciplinas na Poli. Aí quando eu cheguei na Poli, eu tomei um choque. Eu falei, caramba, os caras estão aqui estudando geomorfologia 30 anos na frente da geografia e a gente lá parado lendo texto da década de 70. Os caras lá já tinham um laboratório gigante do tamanho de uma quadra de futsal fazendo modelagem de curso da água, com uma equipe de pedreiro para construir. Os pedreiros ficavam lá, dos engenheiros, ficavam lá medindo as coisas, fazendo os modelos e tal. Eu falei, nossa, hidráulica fluvial, tinha um laboratório de hidráulica fluvial lá, que era uma coisa assim, absurda, imensa. E ninguém da geografia sabia que existia isso, e nem da geomorfologia fluvial mesmo, da geografia física, ela sabia disso. Uhum. Então eu tomei um choque, eu falei, gente, é muito separado as coisas, entendeu? E ao mesmo tempo interligado, né? Interligado, né? A natureza tem essa necessidade, mas no âmbito da dinâmica, né? Na prática, as coisas acabam se separando, né? E aí acaba, às vezes, você estudando uma mesma coisa que o cara lá está estudando, mas de um outro ângulo, de uma outra abordagem, mas no fundo é a mesma coisa. O IEM ele deve, obviamente, desenvolver vários projetos atualmente, vários projetos já foram desenvolvidos. Existe algum assim que o senhor lembra, algo impactante assim que o senhor desenvolveu ou ajudou a desenvolver lá? Alguma coisa vem assim na sua cabeça? Queria que você compartilhasse com a gente para a população ter uma ideia assim da área do que o senhor trabalha em conjunto com o IEM ali. Tem um estudo que eu fiz que foi um pedido do Poder Judiciário salvo não me engano, aqui de Vila Velha de Vitória. É assim, existiu uma ação civil pública do Ministério Público Federal contra as empresas imobiliárias de Vila Velha e contra a Prefeitura de Vila Velha devido ao impacto do sombreamento das praias
na Praia da Costa, na Praia Itaparica, não sei se vocês sabem, aquelas praias ali estão praticamente inviáveis porque o impacto de sombreamento deu 3 horas da tarde, você já não tem mais sol, um país tropical, onde meio-dia, 2 horas da tarde, você não tem mais sol, você inviabiliza o uso do espaço público, né? E as praias, elas são espaços públicos de uso comum, está na legislação, na Constituição, na lei que faz a gestão costeira nacional no Brasil. Então, o Poder Judiciário, a juíza solicitou que... Aí a Prefeitura de Vila Velha fez um projeto de lei para tentar regulamentar a construção dos prédios. E aí a juíza pediu para a gente fazer um parecer sobre essa lei. E aí a gente fez um parecer falando que o que a lei basicamente dizia era que os prédios poderiam continuar sendo construídos, que não teria problema e tal. Eu olhei aquilo e falei, não, isso aqui está errado. Aí eu fui no meu parecer inicial, falei, olha, não funciona, não tem, não diminui os impactos, não faz ordenamento territorial, enfim, é problemático. A prefeitura não gostou e solicitou, entrou com um pedido entrou com contra-argumentação, né, dentro do processo. Aí o que a juíza pediu? Pediu para a gente fazer um estudo detalhado de toda a orla do município de Vila Velha, quadra por quadra, sobre qual seria a altura correta dos prédios de forma que não impactasse as praias, o sombreamento. Aí esse estudo foi um estudo que me deu muita dor de cabeça, mas eu tive muita vontade, eu fiquei muito vontade de terminar, porque eu fiquei com tanta raiva da resposta da prefeitura, que eu falei, não, agora esses caras vão ver com quem que eles estão mexendo. Aí eu peguei e baixei um programa que o pessoal da arquitetura utiliza para fazer impacto, simulação de altura de prédio, conforme o ângulo de inclinação do sol, conforme o solstício e tal. Eu peguei quadra por quadra, imagem de fotografia aérea e calculei a altura dos prédios, sobre qual prédio que seria viável construir naquela quadra, de forma que a sombra não se projetasse na praia até as 4 horas da tarde. Mas os que estavam já construídos não tinham o que fazer. fazer. Bom, aí o que a gente fez? A gente fez um levantamento, a gente viu que tinha muitas áreas ainda, alguns terrenos abertos. Por que a prefeitura fez aquele projeto de lei? Para poder viabilizar o licenciamento de novos empreendimentos naquelas áreas, né? E é isso que era o objeto da ação civil pública. Aí eu fiz esse estudo dizendo sobre quadra por quadra, desde aqui da prainha secreta até lá na divisa com o Guarapari, sobre qual a altura correta, desde que não impactasse com sombreamento até as 4 horas da tarde, tomando o solstício de inverno, que era o dia 24 de junho, que era o dia ideal. Aí a prefeitura ficou os bichos, cara. Aí ficaram os bichos. Aí contrataram oceanógrafo, contrataram um monte de profissionais para tentar contra-argumentar o estudo que eu fiz. O estudo que eu fiz deu mais de umas 80 páginas. Inclusive, futuramente eu quero publicar ele na forma de um livrinho para poder ficar porque eu peguei muita parte de geomorfologia costeira. Qual foi o argumento que eu utilizei? As praias de Vila Velha, elas têm uma oscilação. Tem lugares que oscila 40 metros. Então, dependendo da entrada de frente fria, do período do El Niño, essas praias, você tem uma entrada maior de onda sul, então elas diminuem de tamanho porque essa areia se desloca e vai para um outro ponto. Depois, quando você volta, a predominância dos ventos nordeste, essa areia volta para o lugar e a praia se recompõe por 40 metros. Então, o projeto da prefeitura não levava em consideração esse balanço sedimentar, entendeu? E aí as praias, elas diminuem ou aumentam de tamanho, e isso é um processo natural que ocorre e que tem que ser considerado em qualquer projeto de lei, de ordenamento, tem que ser considerado. Aí o que aconteceu? O processo judicial andou, a prefeitura contra-argumentou, fez um monte Aí a juíza mandou de volta para responder as contra-argumentações, aí eu bati o pé e falei, opa, o objeto, o mérito da ação não é o meu parecer, o mérito da ação é
o sombreamento. Então, estão se colocando essas questões aqui porque está querendo fazer enrolação. E aí eu dei por encerrado, falando, nós não vamos mais nos manifestar nesse processo. O processo andou e, no fim das contas, a juíza acabou decidindo O ganho de causa da ação foi com base na proposta que nós apresentamos de sombreamento até as 4 horas. Então, hoje, em Vila Velha, nenhum prédio pode ser construído em áreas, né, que estão não ocupadas. Não se pode projetar na orla nenhum prédio em que o sombreamento até as 4 horas da tarde ele ocorra, entendeu? Legal. Então, assim, foi esse estudo que eu fiz que acabou sendo base para uma decisão judicial que veio interferir na vida social de milhares de pessoas, entendeu? Então, esse foi um estudo e essas coisas a gente faz, vai lá para a gaveta e a sociedade não fica sabendo da importância do geógrafo, né? E foi um estudo onde eu trabalhei com geomorfologia costeira, trabalhei com ordenamento territorial, trabalhei com uma série de metodologias, cartografia, muita cartografia. E geoprocessamento, né? Geoprocessamento. E que você tem a necessidade, o geógrafo tem a necessidade de usar isso para poder fazer os seus estudos, entendeu? Então foi o melhor estudo que eu... Teve outros, né? Vários outros, mas esse foi o que eu senti mais satisfação de fazer. Em questão de divulgação, por exemplo, o senhor falou, eu não sabia que tinha ocorrido isso. Questão de divulgação, não existe nenhum meio que vocês usam para divulgar essa questão desse projeto? Tudo mais para a sociedade? Porque isso são atividades muito rotineiras, né? Rotineiras. Se a gente for... A quantidade também deve ser muito grande, né? É muito grande. Logo depois desse veio um para Guarapari, veio outro para... Aí o de Guarapari eu fiz também, decidiram conforme o... Aí começaram a chegar de outros municípios, eu falei, não, peraí, agora vocês vão contratar, ou vocês vão pegar o que a gente já fez e usar como modelo, entendeu? Não vou ficar fazendo, porque o que aconteceu? Eu estava usando o IEMA para fazer consultoria. O judiciário faz isso, usa os órgãos ambientais para fazer consultoria, não pode. Não é essa atribuição. Não é a nossa atribuição dar consultoria para o judiciário. Nossa atribuição é atender a sociedade como um todo, entendeu? Sim. Aí a gente decidiu que nesses casos assim, o judiciário ele tem que decidir por fazer com que o réu, no caso uma empresa, uma prefeitura, contrate um profissional para poder fazer esses estudos, entendeu? Sim. E não ficar chamando as autarquias para poder fazer, porque eu estava parando de atender outros processos para poder ficar trabalhando para o judiciário. Sim. E não é a minha função, né? Você falou aí da questão da praia, né? Eu lembrei aqui da questão da PEC das praias que está sendo discutida aí. E isso aí, esse estudo aí, com certeza, ele vai ajudar nessa discussão, né? Essa questão ajuda. As praias, elas já estão praticamente... No Brasil, as praias já estão praticamente todas privatizadas, né? O acesso que... É muito restrito. O que está acontecendo agora é que eles querem o título de propriedade, esses caras eles querem o título de propriedade para poder fazer comércio, porque a lei ainda não permite, né? Então eles querem, eles já se apropriaram dos espaços, o que eles querem agora é fazer especulação e comércio com só que o mais importante eles não pensaram, né? Que daqui a, 40 anos, esse espaço da praia que eles estão almejando, ele não vai nem existir mais, né? Mas não vamos entrar nessa discussão aqui agora, não, porque senão a gente vai ficar até o final. Ficar até amanhã aqui conversando sobre isso. E, Roberto, qual seria a sua visão sobre as perspectivas futuras do IEMA, né? Como a questão das mudanças climáticas, impacto socioambiental, como é que o IEMA trabalha isso numa perspectiva mais a longo prazo? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, assim, não só na questão das mudanças climáticas, mas na questão ambiental, o Brasil hoje ele vive vai fazer assim, uns 8 anos, 15 anos que o Brasil vive um recuo muito forte na área ambiental. As leis estão sendo praticamente destruídas, revogadas, você tem um processo de degeneração, de degradação institucional das leis ambientais muito grande. E você acha que isso está relacionado ao quê?
está relacionado a essa dinâmica mesmo histórica do próprio capital, cara, de ter correlação de forças, de uso e ocupação da terra. De uso e ocupação da terra. Os espaços estão sempre sendo apropriados e reapropriados, e aí, quando tem algo que é obstáculo a isso, eles vão lá e muda, destrói, modifica, entendeu? Cria grupos empresariais, setoriais, com interesses específicos para poder atender as suas demandas e fazem a mudança da lei. E isso não é só no Brasil, isso está ocorrendo, a questão das praias está ocorrendo na Itália, está ocorrendo na Espanha, está ocorrendo na Austrália, na França, está ocorrendo no mundo todo. Então, assim, não que haja uma articulação internacional de todo mundo para fazer isso, mas isso é um processo histórico que está acontecendo e que... Estrutural, que está aí, que está acontecendo. Então, o IEMA, por ser um órgão ambiental que trabalha na área, tem como sua essência cuidar da área ambiental, ele é um dos primeiros a ser impactado por isso. Então, lá dentro, quando você trabalha no sentido de ser obstáculo ao atendimento de interesses específicos ligados a esses segmentos, querem modificar a lei, você sofre a pressão. Ou você é podado, eu já recebi 2 processos administrativos, né, com tentativa de exoneração. Ganhei os 2, porque eu trabalho dentro da lei, trabalho de forma correta. Mas dentro do próprio IEMA? Dentro do próprio IEMA. Então o IEMA é um dos primeiros a sofrer esse processo histórico de modificação, de degradação. Você tem, nos últimos anos, o órgão perdeu muitos servidores bons. Né? Mas perdeu para irem para trabalhar em outros locais? Outros concursos. Né? O nosso plano de carreira, ele não é um plano de carreira bom, mas também não é ruim, mas ele poderia ser muito melhor. Mas isso depende de uma articulação muito forte nossa, de uma luta sindical, e essas lutas, elas não são fáceis, elas são cansativas, cara. É muito cansativo fazer uma greve, você sai destruído depois, para ganhar às vezes 5, 6% a mais no salário, entendeu? Então, assim, o IEMA sofre muito essa degeneração. E nos últimos anos, a autarquia ela vem sofrendo perda de funcionários, projetos que são parados. Por exemplo, o projeto dos manguezais que eu terminei agora. Eu não tive apoio nenhum para a publicação. Foi uma iniciativa dos servidores de fazerem essa publicação e jogar no site e divulgar para a sociedade. Agora a gente está tentando fazer o da Restinga, e o da Restinga e das dunas do estado, e eu estou querendo fazer datação dessas dunas com termoluminescência. O IEMA tem dinheiro que não acaba mais para fazer isso. Só que lá dentro a gente tem dificuldades para poder conseguir uma condicionante para fazer 20 datações, R$1.000 cada uma, e é só R$20.000. O que é R$20.000 para um órgão que trabalha com milhões? Mas que vai ter uma informação sobre a evolução das dunas. Para falar com propriedade. Com propriedade, para poder aplicar de forma correta a legislação, porque as dunas no Brasil, elas são muito protegidas. Você não pode fazer nada em duna, elas têm uma proteção. Mas o Estado não quer que ninguém saiba onde estão essas dunas, porque qualquer um pode chegar e vai mover interesses fundiários. No Brasil, tudo aquilo que você mexe com fundiário, irmão, mexer num vespeiro que eu vou te falar. Volta lá em Pedro Álvares Cabral e... Roberto, queria te fazer uma pergunta específica. O seu doutorado, né, a sua formação está mais voltada para a geomorfologia estrutural, né? Que é estudar as estruturas geológicas que vão condicionar as formas do relevo, né? A evolução do relevo, forma do relevo, os processos geomorfológicos. É uma coisa muito específica, né, da geomorfologia em si. Na verdade, é um ramo da geomorfologia, que a geomorfologia é mais abrangente. Nesse ponto de vista, você consegue ou conseguiu utilizar, né, dessa sua especialidade, especialmente da sua tese, no que você faz no IEMA? Em algum estudo, você conseguiu poder trazer isso daí especificamente? Sim, praticamente, né? 90% dos meus trabalhos lá, eu trabalho com aplicação de conhecimentos que eu gerei, não especificamente na tese, né, mas na minha carreira acadêmica e tal. Não, sim, mas dessa parte específica, falha, sim, fratura no relevo, você consegue levar isso para o IEMA? Consegue levar isso, legal, a gente leva, cara. A gente leva, por exemplo, para trabalhar com
ordenamento dos parques que estão na região serrana. Recentemente eu tive que atender uma demanda. A gente tem um problema em Pedra Azul, lá no Parque de Pedra Azul, que a zona de amortecimento é gigante. A gente precisa diminuir essa zona de amortecimento para ela ficar relacionada aos objetivos de conservação do maciço rochoso. Então, esse estudo que a gente fez para poder elaborar uma proposta de zona de amortecimento que fosse compatível com os objetivos do parque, ele levou muito esse conhecimento de geomorfologia estrutural, evolução de maciços, direcionamento de falhas, de fraturas, tudo eu utilizei para poder elaborar uma proposta que viesse a... É porque a gente não tem tempo para publicar tudo, cara, que a gente faz. Mas se fosse publicar isso daí, daria um estudo muito interessante, abrir a porta de como a geomorfologia estrutural ela é importante para políticas públicas de conservação, com coisas que as pessoas às vezes nem... Os estudantes não estão nem pensando, entendeu? Mas a gente trabalha o tempo todo, cara, com isso lá. Uma dúvida minha, no início a gente tinha falado sobre a questão do IEMA não atuar tanto em área de pesquisa, né? As universidades, elas ajudam, auxiliam o IEMA quando se trata de pesquisa? Tipo, você abre editais, né? As universidades elas têm acesso a esses editais, elas podem pegar para poder trabalharem com isso? Tipo, na parte de geologia ou neotectônica, se tivesse alguma coisa, a gente poderia trabalhar com isso, auxiliando o IEMA? Cara, assim, a necessidade, ela é muito grande de ter um vínculo maior da universidade com as instituições como o IEMA. O problema é que existe tanto aparato burocrático para você enfrentar que acaba dificultando essa relação, entendeu? E aí a universidade ela acaba funcionando como uma ilha e as instituições, as autarquias de outro lado. Roberto, eu queria saber o seguinte agora. O senhor, doutorado na área de geomorfologia, formado em geografia, uma dúvida minha, como é que funciona essa questão do próprio profissional em si? Você busca o conhecimento de outras áreas assim, para si mesmo, não conversando com outros profissionais, mas estudar, ou você foca só na geomorfologia? Como é que isso dá para o senhor? Assim, então, essa questão é uma questão que ela é muito importante porque a universidade, quando forma vocês, forma os alunos, forma os profissionais, ela vai acabar fazendo com que vocês se especializem, né, numa determinada área. Essa especialização ela está se dando de forma muito precoce. Já na graduação, os alunos já têm que decidir qual área eles vão gostar, eles vão ter que atuar. E chega aos 30 e poucos anos de idade, o cara está terminando o mestrado e o doutorado, ele está especialista num determinado assunto, num determinado tema, mas ele já vai apresentar dificuldades de conversar com outras áreas, né? O conselho que eu dou é assim, nada contra a especialização, ela é importante, até porque você precisa de ter o domínio teórico da sua área para você conversar com outros ramos, né? Mas é sempre importante que você não se distancie muito do conhecimento das outras áreas que fazem parte da sua formação. E aí eu poderia citar, não se distancie muito da história do pensamento, não se distancie muito da geologia geral, não se distancie muito da geomorfologia geral, não se distancie muito da geografia, porque nem da parte de humana não se distancie muito, porque quando você cair no campo profissional para trabalhar, quando você começar a trabalhar e você estiver diante de uma reunião com engenheiros, oceanógrafos, meteorologistas, outros profissionais, você vai ter que conversar com essas pessoas, você vai ter que argumentar para tomar decisões, e é muito importante que você saiba perambular pelas diversas áreas do conhecimento e não se distanciar muito delas, porque é nessa conversa, nessa relação, nessa interação que você vai ter que tomar decisões. E são decisões que mexem com a vida das pessoas, né? Então, na área ambiental, quando eu entrei no IEMA, eu tive muito essa necessidade de especializar, mas retornar e ler algumas coisas, voltar a trabalhar algumas coisas que eu tinha trabalhado lá na graduação, que eu tinha me distanciado lá no mestrado e no doutorado. Que é comum, né? Quando isso já aconteceu.
Então, outra dúvida minha também, a gente tem alguns estudantes de geografia que acompanham o nosso trabalho aqui, né, os vídeos, e para questão de curiosidade também, o que o senhor acha importante um profissional que busca trabalhar nessa área ambiental, seja no IEMA ou em outras instituições, né, o que esse profissional precisa de ter, na sua visão? Assim, de um modo geral, Aham, primeira coisa, você tem que fazer aquilo que você gosta, né? sim. Se você não fizer aquilo que É você importante. gosta, não tiver, você não vai conseguir fazer. Fazendo, sendo pago, já é difícil, não sendo pago, então é mais difícil ainda. Então você tem que gostar daquilo que você faz e depois que você faz é estudar, gostar de estudar. Não dá para ficar fazendo uma dissertação de mestrado e de doutorado e parar no tempo. Né? Eu tive essa impressão. Quando eu terminei o doutorado, parecia que eu estava começando a estudar. Eu não estava. A gente termina um doutorado, cara, e parece que a vida está começando depois que você defendeu a sua tese. Depois, no outro dia, eu falo, agora eu estou livre, eu posso estudar aquilo que eu quero, que eu gosto, entendeu? Uhum. Então, não vai. Esses títulos acadêmicos, eles não vão esgotar o conhecimento. Você vai ter que continuar estudando mais e mais, e cada vez mais, e fazer disso um hábito comum, né? Então, assim, é gostar daquilo que você faz, ou fazer aquilo que você gosta, e depois não deixar de estudar com certa frequência. Que na verdade a vida do cientista é estudar pro resto da vida, né? Quem escolhe ser cientista, principalmente cientista ligado à universidade, é você estudar o tempo inteiro, porque você precisa se atualizar, as coisas mudam, né? Tanto do ponto de vista científico, de método, as teorias, então... E isso influencia também no ensino, né? Então não adianta, o ensino ele também fica parado se a pesquisa ela não desenvolve. Então as coisas têm que andar juntas, vai e volta, né? O conhecimento vai e volta e você tem que estar sempre estudando e correndo atrás. Já que a gente trocou para a área de estudo, né? Vamos falar então um pouco mais da sua área de estudo principal, né? Que é a geomorfologia. Vamos falar também de geomorfologia estrutural. A minha primeiro questionamento, né? Eu queria que o senhor explicasse o que é a geomorfologia e qual seria a sua importância quando a gente fala de pesquisa para a sociedade no geral. Quero que o senhor dê a sua opinião. Bom, geomorfologia, do ponto de vista clássico, ela está muito bem definida, né? Ciência que estuda o relevo, suas origens, nos seus processos, né? Na sua compartimentação, na sua organização paisagística, enfim. As definições estão todas aí, não tem muito conflito mais com relação à definição da nossa disciplina, né? Agora, qual foi a outra pergunta? Eu queria que o senhor explicasse, né, e qual seria a importância dos estudos da área de pesquisa de geomorfologia para a sociedade. Para a sociedade. Isso, aí a gente pode entrar um pouquinho de geomorfologia estrutural, o senhor fica à vontade. Sim, eu acho que a geomorfologia ainda, ela não, principalmente a brasileira, ela ainda não se deu conta da importância que ela tem para a sociedade brasileira, para a sociedade de uma forma geral. Eu acho que para trabalhar com o território, e é por isso que a geomorfologia está mais na geografia do que nas outras áreas, não tem nenhum conhecimento, nenhuma disciplina que trabalhe o conhecimento necessário para desenvolver o ordenamento dos territórios, a organização dos espaços, enfim, tudo que envolve aquilo onde o homem pisa, ou onde ele também não pisa, porque os espaços atmosféricos também são importantes para a geomorfologia, tudo a geomorfologia vai estar participando, cara, e ela vai ser um eixo estruturador do conhecimento necessário para se trabalhar as questões desses espaços, desses ordenamentos. Então, de uma forma geral, esse é o eixo estruturador de todo o conhecimento ligado a essa temática, né? Não tem como... Agora, a gente ainda está longe de produzir uma geomorfologia que ela tenha contato com o homem comum, com a sociedade de uma forma geral. A geomorfologia ainda está muito ligada às universidades, às instituições. Eu sou muito adepto do curso... O Brasil já passou da hora de ter um curso de graduação de geomorfologia.
Eu já defendi isso nas discussões da GB, e aí tem gente, não, que não sei o quê, que não sei o quê. A nossa geografia tem muito medo de mudar, né? de fazer algo novo. Eu sou muito a favor de cursos de graduação, sou a favor de ter cursos de pós-graduação em geomorfologia, porque dentro da geomorfologia você já tem um mundo, né? Já tem um mundo, cara. Você, por exemplo, a geomorfologia e recursos hídricos. Como é que você vai trabalhar a aplicação da política de recursos hídricos num país igual o Brasil, que é a maior potência hídrica do planeta, sem uma escola de pensamento em geomorfologia fluvial e recursos hídricos? E nós já deveríamos ter uma instituição, um instituto que trabalhasse com isso, entendeu? Uma universidade que trabalhasse com isso. Não linhas de pesquisa dentro dos programas, mas um programa específico para isso. Aí você pega a parte de estrutural. Como é que o Brasil vai trabalhar mineração, vai trabalhar cidades, vai trabalhar... Aí você pega a geomorfologia de processos, aí vem a questão dos problemas climáticos. Como é que você vai trabalhar a organização urbana da nossa cidade sem uma geomorfologia, um conhecimento nessa área? E você falou uma coisa aí que eu lembrei, inclusive, do seu orientador, né, ex-orientador do doutorado, Jurandir, que eu lembro que tem um livro dele, antigo, um livro marronzinho, pequenininho, não sei se é Geomorfologia e Meio Ambiente, ou Planejamento, E eu não esqueço isso, que foi um dos meus primeiros contatos com a geomorfologia, e ele falava lá que a geomorfologia, ela é o palco, né, na verdade, o relevo era o palco para os acontecimentos da sociedade, né? E de uma maneira geral, é tudo isso que você falou mesmo, porque a gente está no relevo nesse momento, né? Então, todo mundo está no relevo, né? Então, assim, a forma é abstrata, que é sustentada por um material que seja solo ou rocha, certo? Mas as pessoas, a sociedade, a gente se apropria desses espaços que é o relevo. Então, o relevo ele acaba influenciando não só do ponto de vista social, mais hídrico, e a própria geologia, por exemplo, para poder fazer mapeamento, ela precisa da geomorfologia. Então a geomorfologia ela acaba sendo muito abrangente nesse sentido, né? E a questão climática também, geomorfologia climática, porque a gente tem essas formas diferenciadas. Então, é o que você falou, ela é extremamente abrangente, tanto é que nós temos várias geomorfologias. Hoje a gente... Atualmente tem alguns cursos que elas acabaram diminuindo, né? Mas tem geomorfologia climática, estrutural, só de processo, e por que não ter uma geomorfologia ambiental, né? Então, assim, é um contrassenso, né? Numa época onde a gente precisa... É muito estranho as coisas que acontecem no Brasil, assim. No momento em que você tem a necessidade de ter mais aquele assunto é menos discutido. É meio que abafa. Ele é meio que abafado, entendeu? Existe uma necessidade muito grande de se ter uma escola de pensamento geomorfológico brasileira, e para a gente ter isso, a gente precisa de instituições, porque o pensamento ele não é produzido no boteco. O pensamento precisa das instituições, e quando eu falo de instituições, eu estou falando de programas de pesquisa, de pós-graduação, de graduação, de autarquias. Enfim, no momento em que você precisa da geomorfologia, ela vai perdendo espaço. Nos cursos de graduação de geologia, nos cursos de graduação de geografia, nos cursos de graduação da engenharia, porque já teve geomorfologia dentro das engenharias, ela tem diminuído. E assim, a necessidade do Brasil cresce nesse sentido, há uma demanda e as coisas elas não acompanham a resposta. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do que é necessário no Brasil. O Brasil não trabalha, a gente quase não tem um programa de pós-graduação em geomorfologia costeira no Brasil. E quando eu falo costeira, não é para trabalhar com praia, é para trabalhar com a zona costeira. Entendeu? Um espaço onde está 70% da população brasileira. Entendeu? Os nossos parques industriais estão todos próximos das áreas costeiras. A nossa matriz energética... A gente tem quase 8 mil quilômetros de costa. É um litoral muito extenso. Os nossos parques industriais estão próximos à costa. A nossa matriz energética petrolífera está na costa. E a gente não tem uma escola de pensamento, de produção de conhecimento na área de geomorfologia costeira e submarina. Porque tem a submarina também. Se a gente for trabalhar com recursos pesqueiros, precisa-se fazer mapeamento dos fundos, né, de mar, que são
precisa se fazer mapeamento dessas áreas, porque são áreas produtoras, enfim, e se pressupõe que tenha conhecimento de geomorfologia submarina. Enfim, você tem uma série, se a gente for sentar e discutir, aqui a gente fica o dia inteiro tentando criar, elencando as justificativas de uma necessidade de se ter a importância de se ter uma geomorfologia, e o Brasil ele parece andar para trás. Não, e se você parar para pensar, os últimos acontecimentos, né, ambientais, por exemplo, vou pegar agora Rio Grande do Sul, né, o que aconteceu. Tem muita coisa da geomorfologia ali, né? A questão da planície, processo geomorfológico, a ocupação daquelas tudo, das praticamente margens explica rios, tudo, entendeu? Explica tudo. Né? Então, a tragédia que aconteceu em Petrópolis, até mesmo em Moços do Sul, então, deslizamento de terra, né? Então, são processos explica até a própria parte política e humana mais do que as próprias teorias de ciências sociais. Não, mas não só isso, a parte física da própria geomorfologia, né? Que as pessoas acabam esquecendo. A gente estuda o tempo todo, a gente tem várias dissertações e teses aqui no programa mesmo, defendidas com relação a isso, e a geomorfologia parece que está perdendo um pouco o espaço, né? E esse momento, e além disso, né, você mencionou aí da zona costeira, a gente está num momento de questão de discussão de mudanças climáticas que a zona costeira precisa ser muito estudada e olhada com muito cuidado, porque a tendência é só piorar. A gente tem que trabalhar com prevenção, porque o que foi não dá mais para consertar. A verdade é essa, né? O nível do mar subiu bastante e a tendência é subir cada vez mais. Então a geomorfologia submarina e litorânea entraria nesse quesito aí, é super importante para responder às demandas sociais que a gente está tendo, porque o impacto está acontecendo com a gente mesmo, né? Quem está sofrendo somos nós. Vidas, né? São vidas que são perdidas, são cidades que acabam, pessoas que são... É um ciclo. Isso vem ocorrendo no Brasil desde a década de 40, mas as respostas são muito pequenas, né? Então tá, acho que a gente vai encerrar, né? Queria agradecer ao Roberto aí pela disponibilidade, ter participado, foi uma grande aula aí que a gente teve tanto de geomorfologia quanto a relação da geomorfologia com o meio ambiente e de entender o funcionamento do IEMA também, tanto pra gente quanto para as pessoas que vão assistir, né? Acho que foi muito válido nesse sentido. Obrigada, pessoal do background aí. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder falar e fico sempre à disposição para poder participar mais aí quando for convidado. Com certeza. Entendeu? Obrigada, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado à nossa equipe aí que está nos auxiliando. Obrigado, professora, né, por ter feito parte disso. E tremeu.